Aí, meus amigos e minhas amigas do canal de Pepe Severo, é ali onde eu peço que vocês devam curtir, comentar, compartilhar e dar aquele seu like de positivo, é pelo YouTube. Nós trazemos informações diárias e nesta oportunidade estou trazendo a vocês, nesse dia 7 de novembro de 2024, um dia após a decretação oficial da vitória de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos e a derrotada Kamala Harris. Mas a importância desse vídeo é mostrar a vocês jornalistas que se dizem que emitem as notícias, mas eles se demonstram lacradores ou tentarem dar a sua opinião e alguns até o ponto de chorar. Chega a ser hilário. Mas eu espero que vocês acompanhem esse nosso vídeo aqui e se divirtam comigo, porque eu achei situações muito engraçadas, embora alguns depoimentos tenham sido muito sérios, aqueles que têm um temor infundado, mas são aqueles que apoiam a esquerda e já estão apavorados com o que pode acontecer da democracia no mundo. Basta dizer que os Estados Unidos é o baluarte da democracia no mundo. Mas vejam aí, agora vamos àquela vitória de Donald Trump lá nos Estados Unidos. Donald Trump venceu Kamala Harris e está de volta à Casa Branca. Ele se elegeu com a promessa de aprofundar o corte de impostos, além de reduzir a inflação, recuperar a indústria americana e adotar políticas duras contra os produtos chineses. Trump ainda prometeu realizar a maior deportação de estrangeiros da história do país e fechar as fronteiras dos Estados Unidos. O uso de redes sociais e o apoio de Elon Musk, dono do X, também foi um motivo que a esquerda ou a oposição usou dele dizer que ia expulsar estrangeiro. Ele diz aqueles imigrantes ilegais. Pois Joe Biden e Kamala Harris abriram as fronteiras para imigrantes ilegais. Qualquer país tem que prezar pelas suas fronteiras, desde que oficialmente, nos trâmites que devem acontecer, serão bem-vindos os estrangeiros, que terão o controle e também a cobertura das leis do país. Aqueles que são ilegais não se sujeitam a isso. Estados Unidos sofreu uma alta onda de criminalidade também em razão disso. Mas vejam aí a opinião de Trump, aquele que sempre deseja armar o cidadão de bem, bem diferente do nosso Brasil. And we will immediately stop all of the pillaging and theft. Very simply, if you rob a store, you can fully expect to be shot as you are leaving that store. Shot! Aqui temos também o depoimento de André Trigueiro. Ele é esquerdista, apoiador do atual presidente e também teceu o seu comentário. Nós esperamos que ele não seja que nem outros, que levou um pé e depois teve que mudar a sua ideologia. Mas isso eu estou falando de jornalistas coerentes e que realmente prezam pela profissão. Mas vejam aí o depoimento dele e deduzam vocês também. O retrocesso define bem, do ponto de vista climático e ambiental, o retorno de um negacionista à Casa Branca, com o agravante de um parlamento que lhe será certamente subserviente, né, maioria republicana trumpista na Câmara e no Senado, em se confirmando esse desenho, é algo ainda mais preocupante, com uma Suprema Corte igualmente afinada com Donald Trump. É o combo perfeito do retrocesso. Agora, e aí vem o comentário da equipe daquela velha emissora, a Globo, aquela que muito militou pela esquerda e agora bateu o pavor e tem que dizer as vantagens que Donald Trump vai ter, porque tem o apoio de todo o Senado, Câmara dos Deputados lá nos Estados Unidos. E quanto ao que o André Trigueiro falou, que a Suprema Corte apoiará
o presidente, eu não sei se ele quis dar uma referência ao Brasil, mas deixamos com vocês. Vamos aí a Globo dizendo alguma coisa dos poderes que Donald Trump terá nessa gestão, o que ele não conseguiu nas anteriores. É política da história moderna dos Estados Unidos. Ele volta como uma coisa gigante, Renata. E talvez a dimensão de um governo no futuro, né? Hã? E talvez com mais implicações, desculpa, eu não queria de mais implicações para o futuro. Exato. E para o mundo inteiro, né? Para várias regiões do mundo, para essa onda de conservadorismo que está varrendo o mundo, certamente é uma sinalização fortíssima. Mas vai esperar o quê de um jornalista dessa estirpe, que, embora brasileiro, esteja vivendo na mordomia lá nos Estados Unidos, esquerdista, lacrador, sabido? E o que ele diz do presidente? Quer dizer, o que vale para os Estados Unidos não vale para o Brasil, só porque ele mora lá. Ele, inclusive, esquece que é brasileiro. Mas esperar o quê de um repórter destes? Vejam aí o que ele falou nesta oportunidade que eu estou citando a vocês. Aqui nos Estados Unidos é um ex-presidente que é candidato a presidente e lidera as pesquisas. Então a gente pode ter uma situação que é bem possível de um condenado passar a exercer a presidência dos Estados Unidos. Um condenado por um crime pode concorrer à Casa Branca. Inclusive ser eleito e assumir a presidência dos Estados Unidos, ainda que ele acabe atrás das grades. E as consequências podem ir para além da corrida eleitoral. Isso gera um impacto na democracia americana, que fica mais fragilizada, mais enfraquecida. Mas o choro que nós tivemos de muitas pessoas, eleitores, pessoas comuns, eu acredito que uma vergonha muito maior seja para alguém que se diga jornalista e aparece todos os dias no vídeo. E para mim é uma visão vergonhosa. Mas vejam o que fez esse repórter, que não se preocupa nem de ajeitar o cabelo. Por sorte eu não tenho esse problema. Mas vejam ele aí, ele é da Globo, né? Correspondente lá nos Estados Unidos. E o que ele fez ao vivo, para mim, seria vergonhoso. Para ele, eu acredito que ele não tenha vergonha de nada disso. Essa semana e na outra semana, mas vai ter o confinamento. É muito triste isso tudo que a gente está. Estava até falando com o Caio fora do ar, dá até vontade de chorar, mas... Temos que vai ter chorar? Um pouco de... Não, tem que ter um pouco de extravasão. Fica firme, querido. Fica firme. O negócio vai melhorar. Não pode ser piorar. O Caio, você não quis... Mas não ficamos só num comentarista. Trazemos mais para vocês. Principalmente do UOL, aquele que é de esquerda consagrada. E vejam o que diz esse comentarista que se diz entendido em tudo. E o que vai acontecer com o mundo com a eleição de Trump. Mas a opinião dele, eu não sei se vocês devam levar em consideração. Mas aí está ela. Impacto aí, vitória de Trump. O que te surpreende mais nessa vitória? Te surpreende ou não? Que recado é esse que as urnas americanas trazem para o mundo? Para o mundo, uma ameaça. O Trump volta super poderoso. Ele tem um executivo, no primeiro governo dele, ele tinha vários dos burocratas, que eles chamam, né, dos burocratas no executivo, indicados pelo Partido Republicano. E ele não tinha o controle do Partido Republicano. O vice-presidente, o Mike Pence, não era totalmente alinhado com ele, tanto que ele reconheceu a vitória do Joe Biden no mesmo momento em que o Trump estava mandando invadirem o Capitólio. Então, e o Trump agora, na campanha, falou disso, que ele tinha forças internas no governo que impediram que ele completasse a obra dele no primeiro governo. Essas forças foram afastadas. Hoje ele tem o controle total do Partido Republicano, tem a maioria, conquistou a maioria no Senado, a maioria na Câmara, ainda vai terminar a apuração da Câmara, mas é bem provável, a maioria da Câmara, e
judiciário, ele conseguiu os 6-3 praticamente no último ano, foi no último ano de mandato, em 2022. Então, ele não teve tempo de exercer essa maioria sólida conservadora na Suprema Corte. Agora ele tem esse tempo, terá esse tempo. Para você ter uma ideia, enquanto não teve essa maioria sólida, antes disso, a maioria era de 5-4. Então, enquanto não se teve essa maioria, não se tentou, por exemplo, acabar com o aborto. E depois depois que se obteve essa maioria, passou-se por cima do aborto. A Câmara estava querendo retomar a situação anterior, que não é, na verdade, aborto em algumas situações, não é liberação total. E a Câmara já tentaria retomar isso e agora morreu com o Trump. E com o Trump também voltam as ameaças para o mundo. O Trump odeia a Organização das Nações Unidas, o Acordo de Paris ele é contrário, absolutamente contrário, e aqui na América do Sul, a Amazônia, não contemos com apoio do Trump ao controle, contra o desmatamento na Amazônia, todas aquelas teses que o Bolsonaro tinha, o Trump tem, e isso para o Brasil vai ser péssimo, péssimo, perigosíssimo. Ele é uma ameaça para o mundo e ele está disposto a retomar também as ameaças que ele fazia internamente, de endurecimento, de retaliações internas, vai prometer muito, vai se dar indulto a si mesmo nesses processos que ele já foi condenado. Mas nós temos também economistas do SBT tecendo comentários, embora que eles digam que a promessa e a visão é de que haja uma melhora para a economia dos Estados Unidos, não se contentam com essa informação e já preveem o futuro de que lá na frente não poderá ser tão bom assim. Até coloquei o nome delas aí, embora que não valesse a pena. Mas aí está o depoimento delas a você, já que estamos ilustrando as nossas notícias. Isso, Jesus. Ele fez o reconhecimento e também parabenizou Trump pela vitória, mesmo tendo, digamos, torcido pela Kamala, né, durante o pleito. A gente não esperava que fosse diferente, até porque Lula sempre cobrou dos mandatários esse respeito aos pleitos eleitorais. O que acho que pode acontecer? A gente ter alguns períodos, né, assim, uma coisa mais de curto prazo e olhando mais médio prazo. No curtíssimo prazo, ele implementando redução de impostos, imagina, empresas, pessoas físicas, né? Pode ter uma sensação, e vai ter, se ele conseguir implementar mesmo, de, tenho mais dinheiro, né, no bolso, posso gastar mais, e aí a sensação de bem-estar, ela é melhor. E aí isso ativa consumo, isso ativa investimento, e num primeiro momento a economia ela pode se mostrar melhor. Então, no curtíssimo prazo, eu acho que isso pode acontecer mesmo. Uma sensação, tanto para as famílias americanas quanto para empresas americanas, de que, olha, estamos melhores em relação aqui ao final de 2024. Mas isso não deve ser sustentável. Acho que esse é o principal ponto. Lá para frente, eles vão ter, ou vão sentir, os efeitos negativos de ter que pagar essa conta, né? Porque uma política de redução de impostos fortíssima, eles entendem que, olha, a economia vai crescer muito com isso, vai investir mais, e aí com esse aumento, né, de crescimento econômico, a gente vai conseguir mais arrecadação e vai conseguir fechar o déficit público americano. Então, não vai ter aumento do endividamento. Agora, é essa a ideia. Mas a gente viu já que no primeiro Trump isso não aconteceu, e a gente vê aqui que isso provavelmente não deve ser o suficiente para fechar as contas. Por quê? O mercado antecipa esse movimento, ele faz essas contas, ele vê que a conta não vai fechar, mesmo a economia crescendo um pouco mais, com essa redução brutal de impostos, a conta não fecha, aí o mercado já antecipa e vai exigir mais juro para financiar o título público americano, o governo americano.
E isso, só esses juros mais altos, o que ele já faz? Bate em crédito para as famílias, para as empresas, vai ficar mais caro, e aí elas vão diminuindo o consumo e investimento, assim, só por esse canal. Tem vários canais, né? Esse é um deles. Então, no primeiro momento, a sensação pode ser melhor, mas no médio prazo, eles vão ter que pagar essa conta, e aí a sensação vai ser bastante revertida. E essa coisa, né, de, olha, vou olhar para os Estados Unidos, olho aqui para o meu umbigo, o que deve acontecer também, isso vai ser percebido ao longo do tempo. E já que estamos falando de eleições nos Estados Unidos e pegando a amplitude das notícias, aqui no nosso Brasil, em quem será colocada a culpa agora? No presidente Bolsonaro não dá mais, mas os indicados pelo atual presidente ao Banco Central votaram por unanimidade a alta de juros. Dizer o quê? Aí está a notícia. O Comitê de Política Monetária do Banco Central acabou de decidir por um aumento de 0,5 ponto percentual na taxa de juros. A informação foi divulgada agora mesmo pela autoridade monetária. Essa alta já era esperada pelo mercado. E vejam aí o que foi citado. O próprio repórter já diz e dá uma explicação de que seria estritamente necessário a alta dos juros. É a militância trabalhando direto. Mas hoje também se decide, segundo a Haddad, a redução de gastos do governo. Mas não espere que será por reduzir as viagens ao exterior, por reduzir as comitivas, por não se hospedar em hotéis de luxos, ou deixarem sonhar de ter um novo avião ou também uma frota de novos aviões. Não. Isso aí deverá haver uma contenção de gastos nos projetos sociais, tipo Minha Casa Minha Vida, na saúde. Não esperem coisa boa. Mas o meu comentário e as minhas notícias estão aí. Mas eu espero que você, além de assistir o nosso vídeo, comentem, deem a sua opinião e se inscrevam no canal de Pepe Severo, porque além dessas informações, nós temos outras diárias. Não impulsionamos vídeos. O nosso sucesso é graças a vocês. É Pepe Severo no YouTube. É ali que eu peço. Se inscrevam e estejam conosco.